Perto de você, alguém precisa de Jesus. Este foi o tema da campanha de 2013. Nela, nós pudemos focar em grupos específicos como os drogados e os encarcerados, muitas vezes discriminados pela sociedade. Também pudemos trazer à tona grupos que não tinham muita ênfase no nosso meio, como indígenas e ciganos. Também investimos na questão das crianças abandonadas que precisam ser resgatadas e evangelizadas e precisam também do amor de Jesus. Também entramos em algumas cidades que ainda não possuíam trabalho batista. Recebemos, graças à cooperação dos batistas no Paraná, apoio financeiro para investir em vários projetos missionários. Fechamos a campanha de 2013 com aproximadamente 855 novos adotantes e ultrapassamos o nosso alvo da oferta especial, atingindo aproximadamente R$350 mil. Agradecemos aos batistas paranaenses que investiram nessa obra, que adotaram novos missionários, porque sabemos que a nossa obra tem se expandido. Deus nos abençoou até aqui. A obra missionária avançou, mas nós não podemos parar. Brasil, país de Pelé, Garrincha, Ronaldo, Zico, Felipão. Único país pentacampeão dos mundiais da FIFA. Maior exportador de craques do mundo. Os brasileiros, em sua grande maioria, são fanáticos por futebol. Está no sangue que corre em suas veias. É campeão! O grito na garganta da torcida sempre é este. Na Copa do Mundo de 2014, milhões e milhões de pessoas estarão envolvidas. O país espera ver o Brasil campeão. A expectativa é grande. O Brasil precisa vencer. Mas, e se não vencer? Se a seleção perder a Copa? Frustração, tristeza, decepção, gosto amargo, dor no coração. O Brasil precisa ser campeão. A seleção brasileira pode falhar. O futebol pode decepcionar, mas Jesus Cristo é o campeão. No jogo da vida, o objetivo é um só: vencer. Muitas vezes, as circunstâncias impedem que as pessoas possam progredir, desenvolver, lutar e vencer. Muitos acreditam estar derrotados. Tornar Jesus conhecido no Paraná, este é o nosso alvo. O campo é vasto, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos que aceitam o desafio de serem titulares desse time. Você está sendo escalado para um time de campeões. Este time usa uma tática única, especial e diferenciada, buscando tornar aqueles que se sentem perdedores, que sofrem goleada a vida inteira, em campeões. Esse time está preocupado em colocar em prática as seguintes estratégias de jogo: evangelizar e treinar jovens missionários, plantação de novas igrejas e abertura de frentes missionárias, revitalização de igrejas, uma igreja em cada presídio, desenvolvimento de crianças e adolescentes através da musicalização. Estas são algumas estratégias desse time campeão. Existem muitas outras que você pode desenvolver e apoiar. Nosso técnico, Jesus Cristo, sempre nos incentiva a sermos campeões. Como disse um dos grandes craques, camisa 10 desse nosso time. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Entre em campo, saia do banco, ore, contribua, participe. Junte-se a esse time de vencedores para ganharmos novos campeões. Porque perto de você, alguém precisa ser campeão. Campanha de Missões Estaduais 2014. Perto de você, alguém precisa ser campeão. Olá, bom dia. Que alegria mais uma vez estarmos juntos todos os sábados pela manhã aqui pela TVE Paraná, neste mês de maio, tratando do tema sobre família. Sim, a Convenção Batista Paranaense se preocupa com aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. E Deus é o Criador da família. Foi Ele quem idealizou o bem-estar do homem, da mulher, dos filhos, das crianças, para uma sociedade feliz e abençoada. Por isso nós vamos tratar nessa manhã, nesse tempo agora de programa, com a presença do pastor Edson Luiz de Oliveira, que é pastor da Primeira Igreja Batista de Campo Largo. Desde o ano de 98 tem desenvolvido trabalho junto a famílias, especificamente com casais. E pastor Edson, para nós é uma grande alegria tê-lo conosco. Queremos que Deus o abençoe e continue abençoando. Eu tenho certeza que a sua participação vai enriquecer muito o nosso programa. Para mim é um privilégio estar
presente neste programa e quero ter a alegria de compartilhar algumas experiências que nós temos vivido como pastor e como líder na questão da área familiar, principalmente na questão de vida conjugal, que é aquilo que eu tenho procurado fazer durante o meu ministério. Bem. Pastor Edson, a sociedade hoje tem discutido muito a questão da composição da família. Inclusive, a palavra família hoje, ela já não se adequa somente para aquela estrutura nuclear, em que se refere ao pai, à mãe, um filho ou demais filhos, né? Nós temos aí outras composições familiares. Para começo de conversa, quem constituiu a família? A palavra de Deus, de acordo com Gênesis, é bem clara quando declara que Deus, após ter formado os céus, a terra e tudo que Ele planejou, Ele viu que havia a necessidade de alguém para administrar, para cuidar. E foi quando Deus, então, criou o homem. Após criar o homem, Ele viu que o homem estava sozinho, estava um pouco desanimado com a vida, e Deus, então, lhe fez uma companheira. E foi quando Deus criou a mulher, e assim foi constituído o primeiro casamento. E na sequência, então, vieram os filhos, criando assim, formando assim a família do ponto de vista bíblico que nós cremos e trabalhamos para que a família seja composta de um homem, de uma mulher e de filhos. O texto que o pastor fez referência diz que Deus olhou para o ser humano, para o homem, e disse, não é bom que ele esteja só. E far-lhe-ei, então, alguém para estar ao lado dele, para estar junto com ele. Então é propósito de Deus que o casal exista e construa então uma história juntos. É o que nós cremos, que é o que a Bíblia declara, que a composição da família ainda é homem, mulher e filhos. A que o senhor atribui os conflitos familiares? Por que nós temos um alto índice de separações, de divórcios? E é constatado, inclusive, por pesquisas que nos últimos anos o número de divórcios tem aumentado. A que se atribui esse fenômeno, esses fatos? Vida conjugal é feita de relacionamentos. E eu creio que o maior desafio hoje de um casal é viver um relacionamento saudável. E quando nós pensamos em relacionamento saudável, é o homem fazendo a sua parte, cumprindo com as suas responsabilidades, e a mulher, da mesma forma, fazendo a sua parte, cumprindo as suas responsabilidades. Quando não há o acordo, o comum acordo que deve existir no casamento, com certeza começam a haver os desafios. E quando vêm os desafios, muitos homens, mulheres, casais não estão preparados, não sabem como lidar com os problemas, com os desafios, não procuram as pessoas a quem ele possa ajudar, e assim, quando procuram ajuda, já estão procurando, dizendo que vão se separar. Eu creio que a maior causa hoje de divórcio é falta de conhecimento da vida conjugal, é falta também de referencial de casamento, porque muitos filhos crescem em um contexto familiar onde os pais não são exemplos de uma família, de um casal saudável. De acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, onde é que foi que a família se corrompeu? Qual é o causador desses problemas que geram essas situações que o pastor acaba de comentar? A corrupção entrou na raça humana através do primeiro casal que Deus constituiu. Eu gosto de pensar que o casal estava vivendo um tempo bom, administrando, vivendo ali no paraíso, mas parece que faltava alguma coisa, e foi quando então veio uma proposta indecente ao casal deles se tornarem, ser igual a Deus. E nesse momento então o homem cedeu, a mulher cedeu, e então o pecado através desse homem entrou no mundo, e esse pecado então contaminou a raça humana, e aí então veio a corrupção de forma geral para toda a humanidade. Então o pecado é o grande responsável pelo caos que foi gerado na estrutura familiar. Tudo começou pela desobediência do homem e da mulher, e o maior desafio hoje é nós sermos obedientes a Deus, respeitarmos no casamento como
como casal, e se não houver esse respeito, vem a desobediência é pecado e que gera, então, todo tipo de desacerto na vida conjugal. Correto. Pastor Edson, quando nós olhamos para o relato bíblico, que já mencionado aqui, quando Deus criou, né, Adão e Eva, o primeiro casal, ele os fez para se tornarem unidos, né, para serem, de acordo com o texto bíblico, um só. Mas o que nós vemos hoje é uma grande busca por uma vida individualista, por um padrão de vida em que cada um busca a sua própria felicidade. Foi para isso que Deus nos criou? Não, Deus criou para que nós nos tornássemos uma só carne como casal e nós vivêssemos em função um do outro. Eu penso que o princípio do casamento é nós procurar fazer o nosso cônjuge feliz. Agora, por causa do egoísmo, e o egoísmo leva, então, o homem ou a mulher a quererem viver de forma individual, procurando os seus próprios interesses. No contexto conjugal, nós precisamos estar mais preocupados com o nosso cônjuge do que conosco mesmo. Mas o egoísmo não nos permite fazer isso, o que leva, então, o casal a querer viver dentro da mesma casa, constituir um lar e viver isolado dentro do próprio lar. O que eu não acredito que isso seja um casamento saudável. Uhum. Então é possível pessoas conviverem debaixo do mesmo teto, mas não estarem unidas e de fato? Eu creio que isso tem se tornado algo muito comum em nossos dias. Casais na mesma casa e não vivem a vida conjugal. Se nós fôssemos citar exemplo, nós teríamos muitos casais que estão vivendo nesta condição que eu não vejo como um casamento. E qual é a orientação que o pastor pode dar? Porque nós temos amigos que acompanham o nosso programa e que provavelmente se encontram nessa situação. Qual que é a orientação que nós podemos dar? Quando nós olhamos um casal vivendo nesse contexto, dizendo que são um casal e vivem de forma isolada, eu creio que nós precisamos levá-los a conhecer os princípios da palavra de Deus, que leva um homem a assumir o compromisso de cuidar de uma mulher, de cuidar da sua esposa, de amar, de honrar. Da mesma forma, a esposa tem essa responsabilidade de amar, de cuidar, de respeitar, porque o que tem levado muitos casamentos a viverem dessa forma isolada é a falta de respeito. Quando acaba o respeito em um casal, praticamente acabou o casamento. Então, o que nós precisamos orientar, levar os casais a aprenderem a se respeitar. Como você sabe, várias vezes eu tenho dito no nosso programa que a Convenção Batista Paranaense procura apresentar aquilo que nós cremos com base na orientação bíblica. E um dos textos que fala sobre família e fala sobre relacionamentos se encontra na carta de Colossenses, no capítulo 3. Pastor Edson, vou fazer a leitura aqui de 3 versículos para a gente poder então discorrer sobre esse tema. Ele fala de um assunto que é muitas vezes interpretado de uma forma bastante radical por alguns homens e também por algumas mulheres. Ele começa dizendo assim, na tradução da linguagem de hoje: Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. O texto é muito direto, muito claro, e aqui eu gostaria que a gente se concentrasse principalmente na figura do pai e da mãe, ou do esposo e da esposa. No próximo programa, já convido você, estaremos entrevistando o pastor Jean Garcia, falando sobre criação de filhos, sobre o desafio da relação entre adolescentes e pais e assim por diante. Então hoje nós vamos concentrar mais no aspecto conjugal. Pastor Edson, a Bíblia fala aqui do papel do homem e da mulher. Como é que o senhor explica isso para a gente? É bem claro quando a palavra diz que cabe ao homem ser provedor, cabe ao homem administrar, cabe ao homem ser visionário, cabe ao homem ser o líder da família. Por outro lado, tem uma responsabilidade muito maior ainda atribuída ao homem, que é de amar, que deveria ser a coisa mais fácil, mas não é. É o maior desafio para um homem amar a sua esposa,
Porque quando o homem ama a sua esposa, ele vai poder cuidar, ele vai poder abençoar a sua esposa, ele vai se alegrar com a sua esposa, vai procurar alegrar o coração dela. Por outro lado, a palavra diz que a esposa precisa ser obediente. Agora, essa obediência nos leva a pensar que não é uma obediência cega. Porque nós vivemos em um contexto que quando a mulher não é amada, ela não vai corresponder às expectativas do seu marido. Uma mulher amada, ela corresponde, ela torna-se submissa e tem alegria em ser submissa. Não uma submissão cega, mas uma submissão com liberdade, com amor e para dizer ao seu esposo, dando a resposta daquilo que é desejável para um casamento saudável. Podemos dizer que essa submissão é estar debaixo de uma missão? O que o senhor acha? De uma missão, sim. Que missão seria essa? A missão da mulher é ser companheira, é ser idônea, é ser a mulher que vai estar presente naquilo que o seu marido vai estar trabalhando, dirigindo. Ela precisa então estar compreendendo e ser a mulher que apoia, que ajuda, que incentiva, que leva o seu marido a se sentir homem e ajuda ele na realização dos seus projetos. A mulher é companheira nesse sentido. Pastor Edson, é comum nós vermos em alguns contextos familiares a mulher exercendo uma liderança mais forte que a do marido. E o senhor concorda que às vezes aquela postura do marido que diz para o filho, ó, busque a sua mãe, veja o que a sua mãe vai dizer, ajuda a fortalecer essa figura da mãe, da liderança forte da mãe? Eu entendo que o homem tem que ser o líder. As mulheres hoje estão se tornando líderes por uma necessidade. O homem tem estado omisso à sua responsabilidade e principalmente na liderança do lar. Só que eu tenho ensinado, e eu creio que todo lar onde a esposa se torna a líder é um lar que está sujeito a um desequilíbrio. A esposa não foi feita para ser a líder do lar. Esse papel é muito claro, é do homem. Ela muitas vezes tem se tornado a líder por causa da omissão do homem. O homem tem aberto mão de muita responsabilidade dentro do seu lar, achando que ele é suficiente ele ser o provedor. E ele não está vivendo uma vida muito light, eu diria. Chega em casa, muitos pais não tomam conhecimento nem do que está acontecendo dentro do seu lar, nem do que está acontecendo com seus filhos. Aí cabe à esposa, e a esposa está sendo sobrecarregada, e com certeza esse casamento, essa família terá dificuldades. Existe uma outra realidade da qual nós vemos numa crescente nos últimos anos, que é a situação das mulheres indo para o mercado de trabalho. Inclusive assumindo funções outrora destinadas, digamos assim, entre parênteses, mais ao universo masculino. Como é que o pastor vê essa mudança sociológica e como que isso influencia a estrutura familiar? É possível um casal viver nessa realidade hoje, a mulher trabalhando fora, o homem trabalhando fora? Como é que a gente pode administrar isso? Primeiro eu quero dizer o que tem levado a mulher ter que trabalhar na mesma proporção que o homem. Nós estamos vivendo um tempo onde nós somos avaliados não pelo que nós somos, mas pelo que nós temos. E hoje, tanto homens como mulheres, nós vivemos numa busca e não estamos contentes com o que nós temos. Então, nós temos que trabalhar demais para poder manter um nível de vida onde eu vou poder ter aquilo que o meu vizinho tem, aquilo que algumas pessoas bem-sucedidas têm. Então, nós estamos em busca de coisas. Com isso, se torna a necessidade da mulher ir para o mercado e estar trabalhando no pé de igualdade. A mulher é capaz, a mulher é inteligente, eu digo que a mulher tem uma sensibilidade até muito mais apurada do que o homem, elas estão se dando bem no mercado de trabalho, mas isso tem acarretado as mulheres, e elas chegam em casa muitas vezes, depois de um dia de trabalho, onde elas não têm mais estrutura para cuidar do lar, para cuidar dos seus afazeres, para dar atenção aos seus filhos, dar atenção ao seu esposo, e isso tem gerado, então, um desequilíbrio no contexto familiar. Esse universo que envolve a vida familiar, ele é bastante amplo e tem muitas vertentes para a gente tratar, e o nosso tempo hoje não é possível. Mas eu gostaria que o pastor ainda pudesse nos ajudar a compreender um pouquinho a situação de uma estrutura familiar que está crescendo bastante nos últimos anos, que é a pessoa viver sozinho.
Então você tem, inclusive encontra em supermercados um número maior de produtos que atende pessoas que moram sozinhas. Por que as pessoas estão morando sozinhas? Porque elas não querem mais se casar? A maioria das pessoas não estão querendo assumir responsabilidades. Casamento é responsabilidade. Eu estou lembrando que todos os casais, todos os jovens noivos que eu oriento para o casamento, eu mostro a eles que o casamento é onde o homem se realiza como homem, a mulher se realiza como mulher, é onde nós se realizamos na paternidade. Eu digo que casamento é um ambiente de prazer, de alegria, é um ambiente de festa. Só que tem muita responsabilidade. E quando eu começo a conversar com os casais e falar das responsabilidades, eles começam a me olhar sério, porque saiu da casa do papai e da mamãe, você abre espaço para começar uma vida nova, e essa vida então vai levar você a ter despesas com a casa, despesas com o telefone, com a água, com a luz. Então vira responsabilidade de todos os lados. E muitos estão abrindo mão dessa responsabilidade. E eu digo até que muitos estão querendo viver sozinhos, também como consequência de desilusões no contexto familiar, com decepções, com amarguras. Foram filhos que não viveram em um contexto familiar saudável e eles estão decepcionados, magoados com a família em que viveram. Eles não querem isso para a vida deles. Está faltando referenciais de homem e de mulher. Nós estamos em falta de referenciais de casamento. E qual seria a solução? O que nós podemos falar para uma pessoa que pensa assim? Eu entendo que viver sozinho, viver de uma forma individual, leva uma pessoa a viver sem alegria, a se ver uma pessoa às vezes deprimida. Eu até chego a dizer em alguns contextos que quando olho para um homem, uma mulher que não experimentou o casamento, abriu mão do casamento, no seu semblante a gente pode perceber já uma tristeza que é resultado de viver sozinho. Então, o homem, a mulher não foi feito para viver sozinho. O próprio Deus disse, não é bom que o homem viva só. Falhei uma auxiliadora, uma ajudadora. Então, a orientação de Deus é que nós vivamos em casamento, casados. E se você tem tido algumas decepções com relação ao casamento, com certeza você precisa procurar ajuda, procurar ser restaurado nesta área, para que você possa, de acordo com a vontade de Deus, encontrar a pessoa que você queira fazer feliz. Porque muitas vezes nós vamos para o casamento de uma forma egoísta, pensando em ser feliz. O casamento é a oportunidade de eu fazer a pessoa com quem eu estou casado feliz. E isso precisa ser direção de Deus nas nossas vidas. Deus, com certeza, tem alguém muito especial para a tua vida. Agora você precisa conhecer Deus, conhecer a sua palavra, os seus princípios e viver de acordo com a palavra para que esse vazio no teu coração possa ser preenchido não por você, mas por Deus. Pastor Edson, o senhor direcionou uma palavra a algumas pessoas que no seu histórico, né, de vida passaram por algumas decepções e de fato existem influências que nós recebemos de nossos pais ou daqueles que exerceram a responsabilidade de nos criar e nem sempre essas referências são positivas, são boas, né? Que palavra o senhor poderia deixar, em primeiro lugar, aquelas pessoas que estão com o coração machucado, com relacionamentos rompidos, filhos que romperam com os pais, esposos que estão entristecidos com as esposas, enfim, toda esse quadro que muitas vezes se apresenta, uma palavra ao coração desses nossos amigos. Como a raça humana foi afetada pelo pecado, o que as famílias e casais estão vivendo é resultado do pecado. E se você está com o coração ferido, magoado, você tem uma oportunidade de buscar essa pessoa e buscar perdão e liberar perdão. Quando a gente entende que Deus está pronto para nos perdoar e nos dar uma nova oportunidade, e você então procura as pessoas com quem da família que você está magoado ou ferida, você vai poder então pedir perdão, liberar perdão e ser restaurado e estará pronto para viver uma nova vida, uma nova experiência de vida conjugal sob a direção de Deus. Agora eu quero ainda dizer que eu creio que um homem sarado, um homem curado, um homem saudável,
uma mulher curada, uma mulher sarada, saudável, vão poder gerar um casamento saudável. E quando nós, então, temos um casamento saudável, nós vamos construir uma família saudável. E nós tendo uma família saudável, nós vamos também formar uma igreja saudável. E essa igreja e nós como família vamos poder contribuir para que nós possamos viver numa sociedade melhor, mais justa, onde nós vamos ser parte. Se nós não cuidar dessas enfermidades que estão afetando a família, nós vamos ser parte da enfermidade. E nós precisamos então ser tratados e tratados por Deus para viver em uma sociedade ainda melhor. Convido você, nosso amigo, a nesse momento orar conosco. O pastor Edson vai fazer uma oração pedindo que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família, abençoe o seu lar. E aquilo que aflige o seu coração, nesse momento, o amor de Deus possa te alcançar e você ser restaurado. Por favor, pastor Edson, nos dirija a Deus em oração. Deus, nós podemos te agradecer e nós queremos te louvar. O Senhor é o Deus criador de todas as coisas, o Senhor é o Deus criador do casamento, o Senhor é o Deus que levou o casal a constituir uma família e neste momento eu quero colocar todos os casais que estão nos ouvindo, quero colocar as famílias que estão ouvindo esta palavra, quero pedir que o Espírito Santo de Deus possa estar ministrando nessas vidas, trazendo a cura, a restauração, trazendo essas vidas a conhecer Jesus como Senhor e Salvador, para que nós possamos viver um casamento abençoado. E isso é possível debaixo da proteção e direção do Espírito Santo. Por isso, Deus, eu peço a bênção do Senhor sobre todas as famílias que neste momento podem ser ministrados pela essa palavra. A oração que eu faço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a confiar em Deus com todo o seu coração. Deus há de restaurar a sua vida, os seus pensamentos, seus sonhos e você ter uma família de fato saudável. E você pode começar, além de crer e confiar que essa oração vai chegar até você e a sua vida, você dar um passo também de fé, visitando uma das igrejas batistas do estado do Paraná. As nossas igrejas estão preparadas para receber você e, como igrejas do Senhor Jesus Cristo, desejam também receber você e a sua família. Então faça-nos uma visita. Procure no site da convenção, que está aparecendo na sua tela, e ali você encontrará então o endereço das nossas igrejas em várias cidades do Paraná. Pastor Edson, muito obrigado pela sua participação. Leva o nosso abraço lá para a Primeira Igreja Batista de Campo Largo e que Deus continue o abençoando em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço a oportunidade. Um abraço e até o próximo programa.